Então, pessoal, o que é importante entender? É importante entender que ninguém fica doente do dia para a noite. Na verdade, até você ficar realmente doente, até você realmente manifestar algum tipo de doença, houve um processo anterior, quer dizer, que a gente chama de processo do adoecer. Então, o adoecimento é um processo, né? É como se fosse um conta-gotas, né? Dia após dia, né? Vai se acumulando, aquela coisa toda, e chega uma hora que o corpo vai manifestar e vai mostrar realmente o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, assim, a doença é um sintoma que tem uma causa anterior. A questão não é só você ir lá e sanar o problema do sintoma que está acontecendo ali, né? É como se fosse uma luzinha, né, piscando, né? Piscando, 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 uma sirene piscando, fazendo barulho. Mas assim, você vai lá e desliga, para o barulho, desligou, né? O barulho parou. Mas qual é a causa dele ter apitado? Qual a causa dele ter, né, feito barulho, né? A causa que tem que ser tratada, né? Então, se você não curar, né, não sanar completamente a causa, você vai continuar com o processo. Em algum outro momento ele vai voltar, de uma forma talvez mais forte ou não, mas vai voltar, provavelmente, porque você não curou, né, a causa primordial daquilo. Então, o que acontece? Dentro do processo que a gente está vendo aqui, a gente está falando sobre adoecimento feminino, a gente tem que entender que o ser humano é um ser humano integral, o ser humano não é dicotomizado, né? Não existe separação. A gente, durante muito tempo, muitos séculos, achava, né? A visão materialista nos diz, só existe o corpo. A gente não sabe nem se existe alma porque ninguém morreu, né? Ninguém voltou. Então, tem muita gente que realmente que simplesmente prefere ignorar, né, que o espírito precede a matéria e prefere ignorar completamente a questão da alma, né? E isso significa, na verdade, que a pessoa vai ter a tendência de tratar só a parte externa, né, o superficial, que é a aparência, é o corpo, né? Ou o sistema que faz o corpo funcionar, que é o quê? O nosso sistema todo, né? Sistema digestivo, reprodutivo, sistema, enfim. A medicina e a leitura das pessoas em relação à doença, né, é para aí, né? E, na verdade, a gente tem que compreender, né, que nós somos um ser humano, o ser humano é um ser integral, é um ser total, é um ser que tem várias dimensões, né? Nós temos 4 corpos superiores, 4 corpos inferiores, nós temos, enfim, corpos sutis, né? Nós temos corpos mais... O corpo físico que é tido como um corpo mais denso. Então, enfim, o que acontece? A gente tem que entender que nós somos isso tudo, né? Nós somos como se fosse uma cebola, né? A cebola tem várias camadas, o ser humano tem várias camadas também, que nós chamamos de corpos, né? Muitas vezes a gente vai adoecendo, né? Sem se dar conta disso. E nós sabemos, como espiritualistas, que, né, isso é muito importante, que a gente tem que dar conta disso também. A gente não tem que dar conta só do físico, mas a gente tem que dar conta também dessas sutilezas, né? E quando a gente fala sobre o processo de adoecimento, a gente está falando, então, compreendendo isso de uma forma assim, né? Mais expansiva, que a gente tem vários processos também dentro da questão humana, que é a parte emocional, a gente tem a parte mental, a gente tem a parte psicológica, o físico, a gente tem todas essas dimensões e, na verdade, elas dialogam entre si, elas não são separadas, né? Nós estamos vivendo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente, na verdade, vai acumulando, né, no baú da memória, nos registros que a gente vai fazendo, registros mentais, registros energéticos, registros emocionais. A gente vai acumulando isso e muitas vezes a gente não consegue resolver isso de uma forma adequada, né? Porque como é que você vai dar conta disso? São tantos processos que acontecem que muitas vezes a gente se silencia, guarda somente para si e fica lá, né? Escondido, né? Até que uma hora, né? Que o processo da doença começa no mundo, na parte do espírito, né? Na parte sutil. E aí ela vem descendo até que se manifesta no corpo físico. E aí quando manifesta no corpo físico, você vai ir lá no médico para ele diagnosticar. Ele vai falar lá o que está correspondendo àquele sintoma, àquela doença e vai por aí. E aí você vai para casa, toma uma medicação, toma um remédio, beleza, e
melhora, tem uma melhora dentro da questão dos sintomas, mas a questão é a causa primeva, né? O ponto principal da origem da doença. Você cuidou, você tratou mesmo? Você tem consciência desse ponto principal, dessa causa principal ou não? Então, assim, dentro disso tudo aí, a gente começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, que a gente tem que realmente se preocupar com muito mais coisa do que apenas o corpo físico, né? E apenas com esse sistema vasto que é o corpo humano, né? Internamente. A gente tem que se preocupar também com os corpos sutis e toda essa conversa que há entre eles, né? Na verdade, quando a gente fala em alcançar equilíbrio, alcançar harmonia, né? Equilibrar o yin e yang, masculino e feminino dentro de nós, ter uma visão da vida mais positiva, procurar abordagens de vida que te tragam bem-estar, né? Como, por exemplo, meditação, alimentação mais saudável, praticar exercícios, ter perto de si pessoas que são pessoas de valor, pessoas que são boas para você, mas que também são pessoas que você admira como seres humanos, como ser humano. Então, tudo isso junto vai te trazer realmente um benefício muito grande. Mas quando você não tem essa percepção disso tudo, fica tudo muito embaçado, muito confuso. E aí é que entra a fala da sociedade, né? A fala da sociedade, eu digo que é a boca do mundo, né? Eu gosto muito da frase, a boca do mundo é grande, ela grita muito alto. E se você ficar focada só no que ela fala, só nessa boca grande que fala o que quer, sobre os nossos corpos, sobre a vida que você tem que ter, sobre o dinheiro que você tem que ter, sobre o carro que você tem que ter, sobre o marido que você tem que ter, sobre o tipo de vida que você tem que ter, você fica completamente bitolado, hipnotizado nessa falácia, né? Nessa ilusão, que é Maia, né? Mundo da ilusão. E aí, por que o meditar também é importante? Você se desconecta dessa matrix, você se desconecta disso. Né? Isso tudo que é deletério, você simplesmente fecha a porta e fala, aqui não entra. Isso aqui não me habita e nem eu habito esse mundo mais. Né? Jesus já falava, meu reino não é desse mundo. Na verdade, nós como irmãos de Jesus fomos criados em perfeição para sermos perfeitos, né? Mas, assim, pelo Pai, a visão da fonte, da matriz divina é essa. Seremos filhos perfeitos. Mas quando seremos filhos perfeitos? Quando nós escolhermos, né, sermos seres conscientes e que realmente rejeitem completamente a boca do mundo. O que o mundo fala não é o que você vai aceitar para você dentro da tua alma, dentro do teu coração. O que vai ter dentro do seu coração, da sua alma, é a conexão com o divino, com o céu, com a centelha divina que te habita, entendeu? E aí sim você vai começar tendo direcionamentos que são os ideais para o teu bem-estar e para a tua vida verdadeira, né? Verdadeiramente. Então agora a gente vai ver a seguir algumas dessas diferenciações que a gente está falando aqui de uma forma muito mais assim detalhada, para vocês verem o tipo de malefício que esse sistema completamente arcaico, completamente que está, né, caindo, se Deus quiser, vai cair cada vez mais, porque a nova terra vai vir, já está vindo, já está praticamente aqui, para quem já acessa, né, essa visão. E o mais interessante a gente precisa entender o problema para poder fazer a mudança, para fazer as curas e fazer a mudança. Não tem como você fazer cura sem você ter conscientização anterior. Fisicamente, o adoecimento acontece através de diversos sofrimentos, né? Sofrimento devido à hipervalorização do corpo perfeito, do ideal imposto e aceito, da adequação doentia, né, que a sociedade nos solicita, a esse padrão estético. Muitas mulheres arriscam a própria vida tentando se adequar, se enquadrar neste sistema altamente perverso. Mentalmente, através da manipulação do sistema patriarcal machista, que aprisiona a mulher através de uma mentalidade com foco no desejo masculino. Há um culto exacerbado ao corpo e à sexualidade,
como uma espécie de moeda de troca que ilude a mulher, né? Na verdade, todo o sistema é feito de modo que ela possa achar que se ela se enquadrar neste sistema, ela será aceita e amada. Em função disso, o que acontece? Há uma perda de autoestima, há uma perda de alto valor e há, claro, uma profunda tristeza e desesperança. Vamos agora ver a parte emocional. Mesmo a mulher sendo um ser autônomo, na atualidade, ela ainda se vê gravitando em torno do macho patriarcal, tentando corresponder às expectativas ao assumir este papel. A partir do momento que ela tenta assumir esse papel, ela acaba colecionando sonhos engavetados, ela acaba tendo inúmeras decepções e também traumas. E o que isso influencia dentro do emocional dela, dentro dessa gama de sentimentos, né, que estão sendo acumulados dentro desse baú da memória, desses registros? Ela acaba manifestando ansiedade, ela acaba sentindo raiva, sensação de vazio, ansiedade, água e depressão. Sexualmente, devido ao alto grau de permissividade neste campo da nossa sociedade, né, induzindo, né, por uma cultura de pseudo-liberdade a mulher, essa mulher, sem saber, ela acaba sendo vítima de inúmeros abusos de ordem energética e física. É interessante nós sabermos, né, e a gente falar isso, né, muito abertamente, que as relações que são baseadas apenas no instintivo, né, na parte instintiva do ser humano, na verdade costumam carregar manifestações deletérias, né? Eu digo assim, no sentido assim, manifestações que tem muito a ver com essa questão do vampirismo. Isso por quê? Porque são energias, como eu já disse, deletérias, que acontecem por emparelhamento ou por sintonização. Quer dizer, duas pessoas acabam partilhando, né, os seus campos no momento do ato sexual, e isso desencadeia, né, um portal que se abre, né, no sentido de você permitir, né, que aquele tipo de energia possa estar adentrando, né, e de uma certa forma influenciando de forma negativa, deletéria, o teu ser, né? Isso, assim, é uma coisa que não é muito falada, as pessoas não comentam. E não comentam porque, na verdade, é um assunto que é um tabu, né? Ninguém quer falar muito sobre o assunto, né? Mas isso é real, isso existe mesmo. Nós sabemos disso, nós espiritualistas sabemos disso. E tudo isso, né, fica assim, deixam resíduos, né, acumulativos no ser, na mulher, né, que vão levar ela a um desequilíbrio, né, e a várias outras percepções, né, que ela não tem muita noção, mas que ela sente, né. Vamos colocar aqui algumas dessas percepções. Entre essas percepções estão variações de humor, variação dentro do próprio sentimento, né, que também está muito ligado ao emocional, oscilação, né, que vai do êxtase a uma profunda tristeza, né, um sentimento de vazio, isso em curto espaço de tempo. É também normal, né, a mulher se sentir sugada, ou então ela se sentir apática, ou com um vazio sem sentido, geralmente assim, né, porque o vazio é sentido no todo, né, dentro da dimensão sensível integral dela, mas principalmente assim, fisicamente dessa região aqui de baixo, do assoalho, dentro da região mesmo aqui do baixo ventre, né. Então assim, pessoal, eu deixei assim bem explicadinho, bem detalhado, né, cada dimensão física, mental, emocional e tudo mais, para que a gente pudesse fazer uma reflexão, né, e a partir dessa reflexão a gente buscasse realmente focar, né, nas curas, né, no que a gente pode fazer para poder voltar a um estado, né, de purificação, de limpeza e de liberação, né, de tudo isso, né, que a gente buscar curas, né, que nós vamos falar no próximo vídeo sobre isso, sobre esse assunto. Então eu fecho o vídeo de hoje com essa reflexão que eu espero que tenha sido útil para todos e todas.